Olá, segundo, tudo bem? Então vamos lá, as aulas de hoje são as aulas 27 e 28, né? Nós vamos falar um pouco de coesão textual, né? Então, o que é um texto coeso? Né? Nós temos a coesão e a coerência. Um texto coeso é aquele que é bem escrito, né? Que não é um texto chato de ler, é um texto que usa conectivos corretos, né? É um texto que você consegue fluir a leitura de uma forma sem ficar, né, ficando naqueles soquinhos, né? Então, assim, a gente tem algumas coisas chamadas marcadores de coesão ou então índices coesivos, tá? É isso que a gente vai ver. Então, olha só. Existem vários, tá? Mas a gente vai falar aqui sobre alguns só. Então, a gente tem os anafóricos. Quais são os anafóricos? São palavras que retomam termos enunciados anteriores. Como exemplo, ó. Quem não quer ser lobo, não lhe vista a pele. Vista a pele de quem? Do lobo. Então, para eu não escrever quem não quer ser lobo, não vista a pele do lobo, eu substituo o lobo, que é anterior, pelo pronome lhe. Por isso, anafórico de anterior. O catafórico é o contrário. São palavras que antecipam termos que ainda vão ser enunciados. Por exemplo, estes são os 3 estados físicos da água: líquido, sólido e gasoso. Então, estes antecipou estados físicos, tá? Então, os estados físicos os estados físicos são 3 estados físicos, ó, não dá nem para falar direito, né? Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente usa os catafóricos. Então, anafóricos com A é anterior e o catafórico é o posterior, tá? Então, aqui tem uma observação que é importante a gente verificar, ó. O significado desses marcadores de coesão só se define por confronto com outra palavra ou expressões do contexto. Lógico. Porque, gente, eu tenho que ter a referência para poder entender os anafóricos e os catafóricos. Caso contrário, não tem como, tá? Aí a gente tem outros. Por exemplo, a elipse, ou então é apagamento de alguma coisa. Alguma palavra, alguma expressão, alguma informação, né, que já está subentendida no contexto, né? Então, ó, operação de supressão, né, de palavras que ficam subentendidas no texto. Para reconhecer o termo apagado, é preciso recorrer ao contexto, né? Então, por exemplo, assim, sei lá, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é escrever. Outra é ler. Então, outra o quê? Outra coisa que eu gosto de fazer. Então, eu já tinha falado e aí eu suprimi, eu tirei do meu texto para não ficar chato de ler, ó. Uma das coisas que eu gosto de fazer é escrever. Outra coisa que eu gosto de fazer é ler. Então, esse coisa que eu gosto de fazer, não preciso colocar novamente, tá? Eu só retiro do meu texto e pronto, e acabou, né? Aí eu tenho a expansão lexical. Então, o que é a expansão lexical? É a disseminação, oh meu Deus, de palavras ou expressões sinônimas ao longo do texto, né? Então, assim, o que eu faço, por exemplo? Eu vou falar, 2 mais 2 são 6. Pode ser meia dúzia, pode ser 4 mais 2, pode ser 5 mais 1, pode ser 7 menos 1. Vocês estão entendendo? Então, eu usei várias formas de falar o 6, tá? Então, isso é uma expansão lexical, tá bom? E o que acontece? Por que essa expansão ela é importante? Ó, ela evita a repetição enfadonha de palavras e acrescenta informações sobre o termo que elas têm como referência, né? Então, assim, conforme eu vou usando sinônimos para dar essa expansão lexical, eu vou dando mais informação a respeito do termo que eu tenho como referência, tá? E definir a orientação argumentativa favorável ou desfavorável acerca do termo de referência. Então, eu posso usar sinônimos de forma positiva ou negativa, dependendo do que eu quero passar, né? Da sensação que eu quero passar, tá? E, por final, a gente tem os conectores, que são palavras cuja função é estabelecer conexões entre 2 palavras do texto e criar entre elas certos significados compatíveis com a orientação argumentativa do texto. Então, pode ser, ó, preposições são conectores, conjunções são conectores, conjunções são muito importantes. Então, por exemplo, assim,
Você está falando sobre alguma coisa no parágrafo, no segundo parágrafo. Aí no terceiro parágrafo, você vai contradizer, ou você vai dar uma coisa contra o que você falou no primeiro parágrafo. Então você coloca lá, por outro lado. Então esse por outro lado é um conector, ele vai conectar o terceiro ao segundo parágrafo, tá bom? Então é isso, façam os exercícios que eu coloquei no Maestro, né? Os exercícios da apostila. Bom trabalho e até a próxima. Um beijo.